aí, hein? Problemão. Ontem a presidente Lula vetou o aumento do número de deputados na Câmara de 513 para 531. E com essa decisão, se não for derrubada, esse veto do presidente, se ele não for derrubado pelo Congresso e nem houver uma outra decisão do Supremo, eles podem, né? Os derrotados podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Isso também pode acontecer. São duas situações aí que podem acontecer. Isso cabe aos presidentes da Câmara e do Senado botar para votar o veto, derrubar ou não o veto do presidente Lula. E 2, recorrer ao Supremo Tribunal Federal desse veto do presidente. Mas o fato é que hoje, no preço de hoje, o Piauí cai na sua representação federal da Câmara de 10 para 8 deputados federais já no ano que vem. Em vez de elegermos os 10, só teremos vaga para 8 deputados federais. E mais, na Assembleia, que a gente tem 30 cadeiras a serem ocupadas, ou hoje ocupadas por deputados, esse número cairá para 24, porque cada federal a menos, 3 estaduais a menos, 2 federais a menos, 6 estaduais a menos. Então teremos 24 vagas na Assembleia, a preço de hoje. E eu vou querer ouvi-los, porque aí é um terremoto político. Para o Piauí, é um terremoto político. Inclusive, vou dar logo aqui a minha opinião, é uma queda de representatividade da população do Piauí. É também do Nordeste, porque o Nordeste também fica subrepresentado, porque perde cadeiras no Congresso. Mas o Piauí perde muito, perde 20% da sua representatividade federal na Câmara e, mais do que isso, perde dinheiro, perde recursos das emendas impositivas, das emendas de bancada e da capacidade que 2 parlamentares a mais teriam de buscar, de negociar, de trazer, de prospectar recursos para o nosso Estado. Portanto, eu me manifesto aqui, é a minha opinião, contrário a essa decisão tomada pelo presidente Lula de vetar o aumento do número de deputados federais na Câmara, o que manteria o Piauí com seus 10 representantes federais e seus 30 parlamentares na Assembleia. Piauí, para mim, está à frente, está em primeiro lugar. Eu sei que é uma causa que o Brasil, majoritariamente, é contra o aumento do número de parlamentares na Câmara. Mas, vendo o interesse do Piauí em primeiro lugar, eu me posiciono contra o veto do presidente Lula. Mas vamos lá, eu vou querer ouvi-los. Mas antes eu vou com a manchete da Marta, aliás, da Intrépida, porque já há uma reação, o deputado Flávio Nogueira. Ari? Flávio Nogueira acredita em unanimidade da bancada piauiense para derrubar veto de Lula ao aumento no número de deputados. Pois não, Marta? Amadeu, hoje eu fui repercutir essa decisão do veto do presidente Lula com alguns parlamentares piauienses, federais e também estaduais. Eu separei um trecho do que o deputado Flávio Nogueira disse e ele, assim como os demais, acreditam que o veto deve ser derrubado. A bancada piauiense, pelo menos, segundo o que o deputado Flávio Nogueira contou, deve votar toda para que esse veto seja derrubado. A gente tem a fala dele aí. Olha aí, Ari. Não deveria ter vetado. Não deveria ter vetado o projeto de lei que diminui o número de deputados do Nordeste. Com isso, nossa região perde muito. Aumenta a desigualdade entre os Brasis.
acho que toda a bancada do Piauí vai votar para derrubar. Amadeu, eu também conversei com parlamentares, com nomes que devem disputar uma cadeira também na Câmara dos Deputados, e foi unânime a opinião de todos. Eles acreditam que esse veto não vai ser mantido e que o Piauí vai continuar com as cadeiras, com o número de cadeiras que tem atualmente na Câmara e também na Assembleia Legislativa. Mas é claro que é um ponto que é polêmico. Inclusive, conversei com deputados da oposição, todos falando o mesmo discurso, de que isso é um problemão para o Piauí e que deve ter unanimidade na bancada piauiense contra a decisão do presidente Lula. Amadeu. Bem, que haverá essa unanimidade no Piauí, eu não tenho nenhuma dúvida, dos deputados federais e dos senadores. Mas o problema é que, quando foi para votar essa matéria, no Senado, passou raspando. Só teve o número suficiente de votos, -1 e não passava. Foi 41. E o presidente Davi Alcolumbre, que não vota como presidente, ele teve de deixar a presidência e votar como um outro senador para poder aprovar nos 41. Então ele teria que fazer a mesma manobra, mas o risco de não passar é muito grande. Vamos lá, quero saber de vocês aí, opiniões e repercussões. Ari. Amadeu, primeiro, recesso começou. Então, só em agosto agora, tá? Derrubada do veto, só em agosto. E o prazo é até outubro. Isso. Então, o prazo é até outubro. Então, a gente volta ali aos 49 do segundo tempo. Acredito que hoje há votos suficientes na Câmara para derrubar o veto. Até porque se estabeleceu um cabo de guerra entre Lula e o Congresso, com derrotas e vitórias de parte a parte. E durante esse recesso, não acredito que vai distensionar esse clima ruim. Então, na volta, acho que a Câmara derruba o veto para que 531 deputados garantam que nenhum Estado vai perder parlamentar. Agora, no Senado, aí, como foi no limite, com 41 votos, há um risco embutido, sem dúvida. São 257 votos necessários. Na Câmara. Teve 270 da primeira vez. Então, muito provavelmente, se conseguirá esse número para derrubar. Isso. E os 41 no Senado. Se um voltar atrás no Senado já... A mobilização terá que ser grande. Não é que é impossível. Não é que é impossível. Mas a mobilização terá que ser grande de um tema antipático para o Congresso, Apoliana. Amadeu, eu acho que o fato do presidente Lula ter vetado já facilita, vamos dizer assim, um pouco mais para que a matéria siga adiante e seja, obviamente, o veto derrubado. Ontem a gente já teve, inclusive, pauta bomba fiscal sendo aprovada, 30 bilhões sendo tirados do Fundo Social. Então, assim, une o parlamento em um ponto comum, né, que é o ranço quando a presidência da República veta uma matéria que foi aprovada pelas casas. Então, eu acredito que há, sim, essa chance de o Congresso derrubar definitivamente o veto do presidente. França. Olha, Amadeu, no Senado eu não arriscaria, porque por mais que haja esse movimento de união contra o presidente Lula, para a derrubada do veto dele, é uma pauta que tem ali sim um ônus com a opinião pública, especialmente para os parlamentares que não estão naqueles estados que perderiam vagas, perderiam cadeiras. Então, estados que mantêm ou que ampliam o número de deputados com esse recálculo, seguindo ali os índices do IBGE, fica bem complicado para eles assumirem para si um ônus com a opinião pública, especialmente no ano anterior à eleição. Então, o movimento daqueles que também querem que o veto seja mantido será um movimento muito grande. Tanto que eu já vi, inclusive, mobilização de senadores e deputados bolsonaristas elogiando o Lula ter vetado essa matéria. Então, não arriscaria, acredito que há sim o risco, porque ontem a pesquisa divulgada aponta que 85% da população brasileira é contra. E deputado e senador que não está nos estados que perderiam vagas, eu acho muito complicado eles assumirem para si esse ônus em um ano pré-eleitoral.
Agora eles assumem tantos ônus, né, de matérias antipáticas. Verdade. E aí esse aí agora não pode. Enfim, repito, acho que não podemos esmorecer, eu digo nós, do Piauí e dos estados do Nordeste e dos estados todos que vão perder representação. Não podemos esmorecer e fazer política. Tem que fazer política. Tem que correr atrás daqueles que estão assim indecisos e tentar que os contra não atrapalhem que esse veto seja derrubado. Ônus que tiver que ter, que tenha. Na política é assim, o cara está lá para ônus e bônus, todos que entram na política é para isso. Para que ônus maior do que aprovar um fundo eleitoral? E eles aprovam, a cada 6 meses eles aumentam. Fundo eleitoral, fundo partidário, cada 6 meses tem um aumento. Tiraram 30 bilhões do fundo social. Isso, para botar no agro. E fazem 30 bi e pronto. E agora esse projeto aí que dizem que é 180 milhões, é isso? Que aumentaria? 160 milhões. Quer dizer, 30 bi, aqui estamos falando de 160 milhões, que oneraria a União. É um disparate entre uma coisa e outra. Vamos lá. O que já